Ai, tá frio. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Já tem carro acelerando atrás já, porque ele deve estar pensando que tá no autódromo de Interlagos, aleluia. Ixi, esqueci minha aliança. Você esqueceu sua aliança? Esqueci minha aliança. Ó. Tá indo pra academia sem aliança. Nossa. Pessoal, eu tô de aliança. Mas Deus. Dá pra voltar? Dá, mas aí a gente vai atrasar. Não, então, vou voltar não. ó, eu tô de aliança. Não, mas vai pegar peso, vai amassar. Ó, todo dia usa aliança na academia. Aí hoje, ó, vai pegar peso e vai amassar. Certo? Certo, gata? Certo. Certo. Você Para. tá toda sonolenta, hein? Não, tô cansada. Meu corpo tá doendo muito. Ontem a gente foi pra academia, Tô com domingueira. Preciso A gente de... fez o treino novo. Preciso de férias. Ah, começamos o propósito. Quantos dias sem açúcar? 30. 30 dias sem doce nenhum e sem açúcar, porque nós somos verdadeiras formigas. Minha mulher é mais do que eu. Não pode ficar sem uma balinha. Bala é doce. Vai, fica caindo. É bala, é doce. Todo lugar que você vai procurar das coisas dela, você acha uma bala de goma. Todo lugar tem alguma balinha. Ah, ontem, deixa eu contar um negócio pra vocês que eu esqueci de filmar. Foi pra academia com um potinho, uma tapoerzinha cheia de bala de goma. Foi pra academia chupando bala de goma. Fica falando, não foi eu que comi um prato de caldo com batata palha, nada a ver. Onde você come caldo verde com batata palha? Não, peraí. Não é peraí. Não, peraí. Nada a ver. Peraí. Aí ficou parecendo um gororobex, Mas fica gostoso, tudo mano. embolado, né? Mas faz Faz sentido, o quê? fica Não faz gostoso. sentido. Que sentido que faz? Faz o teste pra você ver. Eu não, comer aquela maçaroca. É só um pouquinho de batata palha com caldo verde. Ficou tudo duro. Vou nem falar nada. Batata frita. Então, coloca aí nos comentários, você já comeu caldo verde com batata palha? Macarrão com batata palha? E aí, gente? Ô, glória! Finalmente tá saindo o primeiro vlog, gente. Foi prova. Eu gravei tudo bonitinho, deixei o dia certo pra editar. Chegou no dia de editar, eu subi todo o conteúdo que eu tinha gravado pelo celular no Drive, pra do Drive baixar pro computador e poder fazer a edição. Deu ruim, o arquivo corrompeu e eu não consegui editar, e aí por isso estou lançando hoje o vlog que eu também estou gravando hoje, porque eu perdi inclusive os arquivos que eu tinha colocado no Drive. O inimigo tentou derrubar, mas não vai conseguir. Esse daqui estou editando pelo celular para ser mais rápido para conseguir lançar hoje. Enfim, qual que é a intenção desse vlog? Primeira coisa, pega caneta e papel. É a primeira coisa você precisa pegar caneta e papel para você poder anotar. Exatamente. Lá atrás, quando eu tive depressão, já tive depressão 3 vezes, eu também não tinha dinheiro para pagar terapia. Na verdade, eu nem conhecia processo terapêutico, nunca tinha ouvido falar na época, sabia só sobre psicologia. Eu cheguei a pesquisar uma vez, uma psicóloga que inclusive é amiga minha, só que na época eu não tinha condições. É um valor bem caro, tanto psicólogo como terapia também. É um valor que às vezes você não está preparado. E aí o que eu fiz? Comecei a buscar outros tipos de ajuda, coisas que fossem viáveis. E o que eu encontrei viável? Internet. Encontrei muito conteúdo dentro do YouTube, colocava lá a minha dor, o meu problema, encontrava alguns insights que pra mim fazia muito sentido. Esses insights vinham de pessoas que eu me conectava, pessoas que tinham uma linguagem ali pra mim que era tranquila de entender. Então eu comecei a buscar essas ajudas, comecei a anotar. Então vocês vão ver que eu vou falar bastante disso. Anotem tudo que eu vou vir trazendo pra vocês, porque pode ser que você pegue alguma coisa, algum detalhe que esteja ali de algo que eu falar, que pra você, pra o que você tá passando no momento, possa servir. Então, primeiro de tudo é você ter caneta e papel na mão. De preferência, compra um caderninho separado só pra você fazer isso, certo? Pra você poder absorver esse conteúdo. Poxa, Bruno, mas eu queria fazer uma sessão particular com você, online ou presencial, como que eu faço? Aqui na descrição desse vídeo eu tô deixando o meu número de contato de atendimento. Já te adianto que eu tenho pouquíssimas vagas e só para atendimento
online. Para atendimento presencial eu não tenho nenhuma vaga, tá bom? O atendimento online ele é um pouco mais em conta, então entre em contato para você verificar o espaço que eu tenho na agenda, e eu só tenho 3 vagas na agenda para atendimento online, beleza? Então chama, traz para mim o que está acontecendo, que eu vejo a melhor maneira de conseguir ajudar você, porque às vezes não é necessário nem fazer um atendimento completo, um atendimento aprofundado. Às vezes eu posso te passar uma tabela de exercícios que vai te ajudar, tudo depende da sua dedicação. Falando sobre dedicação, hoje eu quero trazer para vocês algo que é o que eu mais aconselho a todos os meus pacientes, literalmente todos os meus pacientes, que é a questão do sentimento de culpa. O sentimento de culpa é algo extremamente delicado e que precisa ser trabalhado em você urgente, porque eu sei que muita dor, muito peso daquilo que você carrega psicologicamente, ele provém do sentimento de culpa, ele vem dessa raiz, dessa natureza. Por quê? No nosso passado, no seu passado, você já teve diversas experiências, e a maioria delas experiências negativas que fizeram você chegar no estado que você está hoje, no estado que você está assistindo esse vídeo. Algum sentimento de tristeza que você tenha, procrastinação, não conseguir dar prosseguimento em algum projeto, não conseguir tirar algum projeto do papel, não conseguir startar algo que você vem almejando, que você vem desenhando há muito tempo e você não sabe por quê, ou às vezes você até tem coragem de colocar em prática algum projeto, só que você não tem força para continuar, para ter uma consistência, para você ter disciplina naquele projeto, porque você acha que você não vai conseguir, uma hora você tem força, na outra hora você não tem. Isso é muito provável que seja proveniente do sentimento de culpa das coisas que já aconteceram na sua vida e que você carregou do passado. Culpas são imputadas na nossa vida por diversas fórmulas, e a maior delas é a convivência familiar. Pode ser que na sua família você tenha tido muitos traumas, pode ser que seu pai e sua mãe tenham trazido para você na sua infância o peso de muitas coisas, podem ter culpado você de algo, podem ter proferido nomes para você, que isso ficou muito conectado dentro da sua mente, pode ter chamado muito a sua atenção por algumas coisas que você fazia. Poxa, você era criança ou você era um adolescente, você está aprendendo sobre a vida, até hoje nós estamos aprendendo, e isso que os seus pais falavam para você acabou programando em vocês, muitas das vezes sem você perceber, e a gente não percebe, só percebe quando a gente se torna adulto, aquilo que foi programado na nossa mente por conta do nosso ambiente familiar, seja pai, seja mãe, seja avó, seja avô, seja tio, seja tia, independentemente de quem te criou, quem trouxe as concepções que você tem hoje. Muitas das nossas atitudes nos dias atuais, elas são provenientes daquilo que nós temos lá na nossa infância. Exatamente isso, eu sei que você já escutou isso. A sua vida atual é programada pelo que você teve na infância. Então, daí vem o sentimento de culpa, porque você não consegue se libertar daquilo que tá te amarrando no passado. O sentimento de culpa, ele traz para você a prisão no passado, e a prisão no passado é o que te traz depressão. Exatamente isso. A maior causa de depressão no mundo hoje é a prisão do passado. E o significado de depressão, na maioria dos casos, é excesso de passado. O excesso de passado que está na sua mente é o que te causa depressão, é o que te causa o sentimento de culpa, e você precisa se libertar disso urgentemente. Melhor fórmula para se libertar, Bruno, pelo amor de Deus, como que eu faço? O que que eu faço? Primeiro você precisa começar entendendo que não tem como você voltar no tempo, não existe uma máquina no tempo que vai te ajudar a voltar lá no passado para você consertar ou para você deixar de fazer aquilo que você se sente culpado, ou evitar de estar no meio daquela situação a qual você se sente culpado, você consertar e você não participar disso. Não tem como voltar no passado. Entenda que você precisa construir uma nova história, não ficar se apegando de tentar consertar a história do passado. Não tem mais como consertar ela. Não tem nada que você possa fazer. O que você pode fazer é pegar essa história do passado, colocar um basta, porque esquecer você não vai, mas você vai colocar um basta, e aí você vai ter força para lidar com ela quando a lembrança bater na sua mente, e construir uma nova história. Se você cometia erros, pare de cometer erros. Se você cometeu erros atuais que estão te colocando esse sentimento de culpa, esse peso psicológico, pare de cometer esses erros e siga em frente da maneira correta. E a
concepção do que é certo ou errado vem de você mesmo ou de você mesma. Você precisa ter a consciência se o que você está fazendo bem para você, se o ambiente que você convive é bom para você, se a pessoa com quem você se relaciona é boa para você, se o ambiente de amigos que você está faz bem para você, se viver a vida que você está vivendo faz bem para você. Então, a partir do momento que você tem essa concepção, você consegue definir qual é o seu futuro. E definindo qual é o seu futuro, você para de ter esse sentimento de culpa, porque você interrompeu tudo aquilo que você ficava lembrando. Poxa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, caramba, por que eu fiz isso? E aí a dor vai aumentando, vai criando aquela amargura dentro de você, e quando você vê, você já tá numa situação que psicologicamente você não consegue mais controlar, e aí o sentimento de culpa já passou a tomar de conta da sua mente 100%. Você precisa parar com isso urgente. Vou dar um exemplo de vida pra vocês, e vocês devem ter visto aqui no título do vídeo. Eu fiz as pazes com meu pai. Gente, eu cometi muitos erros no passado, muitos erros mesmo. Eu fiz muitas coisas que eu não precisava fazer. Eu fiz minha mãe e meu pai sofrer demais. Gente, eu já bebi demais, já usei droga, já fiz muitas coisas as quais eu não me orgulho, mas também não sinto mais culpa, porque eu entendi que foi uma fase que eu passei, situações da época foram me empurrando para diversos ambientes, e a maioria desses ambientes me colocaram esses exemplos, e eu segui esses exemplos de fazer essas coisas que eu fiz, e acabei fazendo meu pai e minha mãe sofrer demais, minha família como um todo, minha irmã mais nova, enfim. Então, o que eu fiz para me libertar de todo esse sentimento de culpa e fazer a minha vida progredir? Entendendo que não tinha como consertar o que eu já tinha feito. Não tinha como eu voltar no tempo e falar assim, eu não vou beber. Não tinha como eu voltar no tempo e falar assim, ó, não vou usar droga, não vou fumar maconha. Não tinha como eu voltar no tempo e não pegar o dinheiro que eu peguei, ou não mexer nas coisas das pessoas que eu mexi. Não tem como, não tinha como eu fazer isso. Então, falei, só que eu preciso construir uma nova história. Eu preciso tomar um rumo na minha vida, porque senão não vou alcançar os sonhos que eu tenho dentro de mim. Eu passei por todo aquele período que eu paguei o preço daquilo que eu fiz, e a gente paga o preço por aquilo que a gente faz. Uma das coisas que eu perdi naquela época e que eu consegui reconstruir junto com meu pai foi a amizade, a parceria e o companheirismo que hoje eu consigo ter com meu pai, porque a minha mãe teve uma forma de lidar. Minha mãe, ela lidou sofrendo muito, chorando muito, me protegia às vezes até de algumas broncas e algumas atitudes que meu pai tinha para tentar me ensinar, e ela tentava proteger a mente dela também, então aquela carga ficou dentro dela, de noite ela chorava, então ela teve uma forma diferente de lidar. Até hoje a minha mãe, sempre que ela tem oportunidade, ela fala, eu não deveria ter feito tal coisa, eu sempre falo para ela, mãe, a senhora fez o que a senhora tinha que ter feito e tá tudo certo. O meu pai, ele já teve outra fórmula, porque o meu pai, ele é um militar, ele foi militar na ativa por mais de 30 anos. Hoje ele é um militar aposentado, graças ao bom Deus, se aposentou com saúde. Então ele tinha uma forma diferente de lidar. Ele não enxergava as coisas que eu fazia de uma forma separada. Ele enxergava como se fossem os caras que ele estava perseguindo ou prendendo na rua. Ele me tratava da mesma forma. E eu entendo também. Foi um desespero de um pai que não queria perder o filho para aquela vida. Então é a forma que ele tinha. Então tiveram diversos problemas. Eu fui mandado embora de casa pelo meu pai 2 vezes. Eu apanhei muito fisicamente, psicologicamente também, por algumas coisas que eu escutei. Mas, gente, foi a atitude dele na época. Eu também não posso ficar julgando o meu pai, né, pelo que ele fez ou pelo que ele falou. Não posso tomar como base o que a gente tem hoje em dia, que as pessoas dizem ser correto para uma educação, porque foi a reação do meu pai mediante aquilo que ele estava vendo, sendo que ele não criou o filho dele para aquilo. Ele deu muita estrutura para nossa casa, então eu não precisava ter feito aquilo. Então imagina ele sentindo, poxa, eu dou de tudo, eu faço de tudo, e mesmo assim eu tava fazendo aquilo na época. Então a gente ficou um bom tempo sem se falar e demorou para ter essa tratativa de confiança novamente. E por que eu digo que eu me reconciliei com meu pai? Cara, porque eu completei 34 anos recentemente. Tenho 34 anos, mas eu costumo dizer para as pessoas que eu vivi cada ano da minha vida como se fossem 10. Então, cara, eu tenho muita coisa, muita bagagem de muita coisa que eu fiz e muita coisa que eu passei. E tem algo na minha memória, a minha parceria, a amizade com meu pai foi interrompida ali por volta dos 14 anos, que foi quando eu comecei a dar problema. E algo que eu tenho muito na lembrança é dos rolês que eu dava com meu pai de Opala. Opala, pra quem não sabe, é um carro muito antigo, é um carro de época, um carro maravilhoso, que pra quem conhece é apaixonante ver, é apaixonante andar. Eu tenho as lembranças andando
nesse carro com meu pai, a gente curtindo as músicas que a gente curte, as músicas de época, e eu aprendi nessa época a curtir essas músicas com meu pai, e até hoje esse é o tipo de música que eu escuto. Enfim, então eu tenho essa lembrança desses rolês, e aí foi interrompida por conta das coisas que eu comecei a fazer, e eu nunca tive a oportunidade de dirigir esse carro do meu pai. Eu não tive aquela fase do pai ensinar o filho a dirigir, eu dirigi os carros do meu pai, eu não tive essa fase. E, cara, foi algo que sempre faltou pra mim. Depois que a gente voltou a se falar, que eu comecei a fazer as coisas da maneira correta, que eu comecei a construir a minha vida, é algo que eu sempre pensava, sempre, poxa, queria dar uma volta nesse carro do meu pai, e ele tem esse carro já há 25 anos. Poxa, queria dar uma volta nesse carro do meu pai, enfim. E nunca tive oportunidade, ele nunca deu essa confiança, porque é um carro de época, é um carro que é difícil de dirigir, você tem que entender muito bem, é um carro que qualquer coisinha que você bate, a conversa já começa para consertar a partir de R$5.000, então imaginem como que é pro meu pai, além de reconstruir a confiança em um filho, ele entregar esse bem precioso que causa tanta memória positiva na família pro filho, que deu tanto trabalho. E, cara, 3 dias antes do dia do meu aniversário, que foi dia 11 de julho, meu pai me ligou. E uma das coisas que a gente também teve muita dificuldade foi meu pai quebrar a barreira de falar que me amava, e eu também. E aí ele me ligou já falando que me amava muito. Tem uma abelha aqui que só por Deus. Ele já me ligou falando que me amava muito. Ele passou a ligação toda falando que me ama, que me amava. E isso até me assustou, tanto que 2 dias depois eu tive um sonho com ele, enfim. Mas é coisa da nossa mente. É algo que a gente não tinha costume. E eu falando que amo ele, a gente devolvendo isso durante toda a ligação. E aí ele falou, filho, venha no sábado. E antes de eu falar, todo ano eu sempre pedia, depois que a gente voltou a se falar, todo ano eu sempre pedia, pai, deixa eu passar uma semana com o Opala. Ele, e passava. Todo aniversário eu sempre pedi pra passar uma semana, um mês com o Opala. Que é um carro que ele fica mais na garagem guardado por conta dos custos, enfim, né? É um carro que é muito caro também pra você dar um rolezinho com ele. E aí, essa abelha tá fogo, hein, gente? Ela tá querendo participar. É da abelha preta, por isso que eu não tô assustado, mas, né? Ela tá querendo participar, cara. Acho que agora ela foi. Deixa eu fechar aqui que senão eu não vou conseguir terminar. Enfim. E aí ele me ligou, ele falou, filho, vem buscar o carro pra você ficar uns dias com ele, dar uma volta. Eu falei, como assim, pai? Tá falando sério? Ele, tô falando sério. E enfim, gente, isso pra mim representou recuperar 100% da amizade e conexão que eu tinha com meu pai, e ter um nível de confiança com ele que pra mim representa muita coisa. Eu não tava preso nisso, em precisar desse nível de confiança pra me poder prosseguir na vida, mas eu quero que você entenda que é algo familiar. Então, por ser família, eu não quero que o ciclo dele finalize ou que o meu finalize, independente de quem seja da minha família, e a gente tem esse tipo de confusão dentro da nossa família. Foi um processo difícil, um processo longo, que precisou de muitas curas em mim mesmo, nele. Ele precisou falar algumas coisas, eu precisei desabafar algumas coisas também, né, que estavam presas, que estavam me machucando, e tá tudo bem. Entenda que o momento de cura psicológica também chega pra você, a partir do momento que você vai aprendendo a travar cada uma das batalhas. E a primeira batalha que você precisa travar é a batalha com você mesmo, relacionada ao sentimento de culpa que você tem dentro de você. Você não precisa mais carregar essa culpa. Não importa o que aconteceu na sua vida, você não precisa mais carregar essa culpa. E eu tenho certeza que gradativamente, aplicando os exercícios corretos, fazendo as coisas do jeito certo, é um processo gradativo. Gente, a gente tá falando que eu fiquei aí, cara, no total uns 3, 4 anos sem falar com meu pai direito. E depois que a gente voltou a se falar, foram mais 5 anos pra reconstruir essa confiança. Então demorou muito, muito mesmo. Então, juntando todas as coisas. E vocês vão saber muito mais coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vlog.